Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? Eu sou Marcos Ortiz, estamos abrindo os microfones da Rádio Web Planeta Guarani nessa sexta-feira, 14 de junho de 2024, e hoje tem Guarani, para nossa alegria ou para o nosso desespero? Hoje tem Guarani, tem Bugre em campo, vamos torcer, vamos junto nessa, né? Vamos torcer tudo que a gente pode, né? A gente tem com treinador interino, sem treinador, um time que a gente não sabe qual será, temos a provável escalação do Guarani, mas não sabemos ao certo se é essa a escalação, não sabemos qual a proposta de jogo do técnico Marcelo Cordeiro. Opa, uma sujeirinha aqui, entrou um pelinho. O técnico Marcelo Cordeiro vai estrear comandando interinamente a equipe do Guarani nessa partida contra o Avaí. Vamos saber, vamos conhecer um pouquinho do que é o Marcelo Cordeiro, né, do que pensa ele sobre o futebol, né, da sua estratégia de jogo. Vamos ver a montagem do elenco. Ele é auxiliar técnico do Guarani. Como eu sempre digo aqui, o auxiliar técnico é aquele que mais se comunica com o atleta durante as sessões de treinamentos, nos vestiários também, né? Então conhece um pouco melhor os atletas até do que o próprio treinador. Tudo isso pode ajudar o Marcelo Cordeiro a levar um bom time e uma boa disposição tática a campo nessa partida, né? E do outro lado, o Avaí. O jogo é lá na Ressacada, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Do outro lado estará o time do Avaí, que vem bem posicionado. O Avaí no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado o Avaí, 17 pontos, mesma pontuação do vice-líder da competição. Todo mundo empatado ali, né? Segundo, terceiro e quarto com 17 pontos. Fica nos critérios de desempate. Avaí que vem numa recuperação fantástica. Avaí em 7 jogos, está invicto, tem 2 empates e 5 vitórias. Vinha de 5 vitórias seguidas até a partida anterior, quando empatou com a Chapecoense jogando em casa. Isso mostra também que o Avaí não é um time imbatível, né? O Avaí não é um time imbatível, empatou em casa com a Chapecoense do Humberto Louser. Aliás, a Chapecoense que ontem ganhou, ganhou de 1-0, jogando mal, mas ganhou, né? A Chape ganhou do Amazonas ontem lá em Manaus por 1-0. Esse é o contexto pré-jogo. O Guarani vem na lanterna da competição, uma vitória não tira o Guarani da lanterna da competição, né? A Série B tem outro jogo hoje, outro jogo nessa sexta-feira. O Operário recebe o Santos que deixou o G4, né, depois da última rodada. O Santos está fora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente só torce, né? Vamos torcer e torcer muito para que o Guarani consiga uma vitória. Por que não? Uma vitória. Vitória é o remédio para todas as crises, para todos os males, né? A vitória corrige todos os problemas do Guarani? Não. Mas a vitória traz pontos. E pontos, no plural, são tudo o que o Guarani está precisando nesse momento, né? Na sua história dessa Série B de 2024. Temos aqui as prováveis escalações. Aliás, quero fazer um elogio ao Departamento de Comunicação e ao Avaí, né? O Avaí divulga, inclusive, a lista dos relacionados para o jogo. Então, a gente vai fazer um provável time do Avaí, podendo dar, inclusive, o banco de reservas do Avaí para essa partida, se a escalação provável for aquela que vai a campo. Já o Guarani, nós não temos relacionado, nós não sabemos quem vai jogar, nós não sabemos nada. Então, parabéns ao Avaí. Futebol é isso. Comunicação com seu torcedor, respeito ao seu torcedor. O torcedor sabe quais são os atletas que estão relacionados para o jogo, o torcedor sabe quem pode ser titular, quem não pode ali e tal. E assim ele já se programa para torcer. Então, parabéns ao Avaí, parabéns ao Departamento de Comunicação do Avaí. Não adota essa velharia aí de escalação fora de ordem, escalação em ordem numérica. Até parece um pouquinho a arte do Avaí com a arte do Guarani na divulgação da escalação, mas os atletas estão posicionados.
Diferente do Guarani, que solta uma escalação que quase mata os cronistas ou os jornalistas que vão transmitir a partida do Guarani, né? Quase mata todo mundo para posicionar os atletas em campo ali. Parabéns ao Avaí, tá? E se for cumprida essa pré-escalação, nós vamos trazendo agora a pré-escalação das duas equipes aqui no nosso Bugre Online, que é pré-jogo. Então, vamos lá, compartilhando na tela para vocês as prováveis escalações, né? Prováveis escalações. Começando, claro, como sempre, pelo Guarani. Vamos lá. Provável escalação do Guarani para essa noite contra o Avaí no estádio da Ressacada. Bugre deve ir a campo com Vladimir, número 89, no gol. Na lateral direita, Diogo Matheus veste a 13. Dupla de zaga do Guarani, Pedro Henrique, número 15. E Lucas Adel, número 12. E na lateral esquerda, improvisado, Heitor, camisa número 2. Meio de campo do Guarani com Matheus Bueno, camisa número 18. Camacho, número 14. E Bruno Oliveira, número 40. E no ataque, João Vitor veste a 19. Lucas Paraíso com a 7 ou Caio Dantas, a 99. E o Ayrton com a camisa número 30. Aliás, acho que o Caio Dantas é 9, tá? Corrijam aí, acho que o Caio Dantas é 9, depois eu corrijo isso. E o Ayrton com a número 30. Repeteco do Guarani, Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adel e Heitor. Matheus Bueno, Camacho e Bruno Oliveira. E lá na frente, João Vitor, Lucas Paraíso ou Caio Dantas e Ayrton. Esse o provável Guarani do técnico interino Marcelo Cordeiro. É provável, né? É um time muito parecido com o time que vinha jogando, a exceção do improviso ali na lateral direita, mas o zagueiro, né? Temos problemas na formação da dupla de zaga e tal, mas o conceito de jogo basicamente é o mesmo, trazido pelo Júnior Rocha, também pelo Claudinei Oliveira. É um Guarani num 4-3-3, com o Marcelo Cordeiro, segundo nos declarou ontem o Bruno Oliveira na sua entrevista coletiva, propondo o jogo. Um Guarani que vai em busca da vitória, vai jogar ofensivamente, vai atacar, vai agredir o time do Avaí. Essa é a melhor proposta de jogo? Não sabemos. Só saberemos quando a bola rolar, tá? Só saberemos quando a bola rolar. O time do Avaí é um time que não ataca, não agride tanto, apesar de chegar muito à frente, tá? O Avaí se posiciona para o contra-ataque. Essa é a principal característica do trabalho do Gilmar Dalpozo. Tá? O Gilmar Dalpozo prioriza o sistema defensivo, arruma o sistema defensivo e depois parte para o ataque, quando é possível. E cria várias oportunidades. Por quê? Porque o adversário sempre erra. Esse é o padrão de jogo do Gilmar Dalpozo. Vamos também, você está vendo na tela aí do nosso YouTube, a provável escalação do time do Avaí, do técnico Gilmar Dalpozo, se estiver correta a informação, trazida pelo portal Globoesporte.com, lá de Florianópolis, porque o GE Campinas até pouco tempo não trazia as prováveis escalações ainda, tá? Vai a campo com César, goleiro número 31. Marcos Vinícius, a lateral direito, número 19. Dupla de zaga, Thiago Pagnussá, ex-Guarani, camisa número 3. E Jonathan Costa, camisa número 95. Na lateral esquerda, Mário Sérgio, camisa número 33. Meio de campo do Avaí com 77, Zé Ricardo. Com 6, William Maranhão. Com 8, Giovani. E com 19, João Paulo. E lá na frente, Igor veste a 7. E Garcês, número 9, repeteco do provável Avaí. César, Marcos Vinícius, Thiago Pagnussá, Jonathan Costa e Mário Sérgio. Zé Ricardo, William Maranhão, Giovani e João Paulo. Igor e Garcês. Esse é o provável Guarani. E o que a gente falava de banco de reserva, ó, pegando a relação dos convocados do Avaí para a partida, o banco de reserva consigo até com numeração, apesar deles não trazerem a numeração, né? Essa é a lição de casa da gente aqui pro pré-jogo, tá? No banco de reservas, o técnico Gilmar Dalpozo terá à sua disposição Igor Bom, goleiro número 1. Os laterais, Natanael, 25, Thales Oleques, número 72. O Alan Costa, camisa número 5, Roberto, número 4. O Ronaldo Henrique, camisa número 28. O Wanderson, camisa número 83. Ademilson, camisa 99. Gaspar, camisa 20. Pedrinho, camisa 27. William Potker, camisa 10. E Gabriel Poveda, camisa número 9. Se as informações estiverem corretas, esse é, inclusive, o banco de reservas do Avaí, que vai enfrentar o Guarani essa noite no estádio da Ressacada. Parabéns ao Avaí pelo trabalho, viu? Muito, muito legal. Arbitragem do jogo, definida também, arbitragem da partida.
Apita o jogo Bruno Mota Correia, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno e Gustavo Mota Correia, todos eles do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Edson da Silva, de Santa Catarina. Quarto árbitro lembra sempre local, né? E o VAR, com Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, auxiliado por Flávio Gomes Barroca, do Rio Grande do Norte. Esse é o pré-jogo. Isso é o que nós podemos ter em campo hoje, nessa partida, nesse confronto entre o quarto colocado, Avaí, e o lanterna, Guarani. O que nós podemos esperar do jogo? Esperar que o Guarani se encontre, esperar que o Guarani tenha uma proposta de jogo capaz de vencer a partida. Pô, mas você é louco, você está falando em vitória. Não é isso, gente. É que a vitória é o resultado preponderante para o Guarani. O Guarani precisa vencer jogos. Já não dá mais para o Guarani escolher vencer jogo em casa ou jogo fora, jogo fácil ou jogo difícil. Se o Guarani quer sair da situação que se encontra, precisa vencer jogos. Só vitórias tirarão o Guarani desse buraco no qual ele se meteu. Então, vamos torcer para o Guarani vencer. Com todos os problemas, com todos os desfalques, né? Com os problemas extra-campo, sem treinador efetivo, sendo comandado por um técnico interino, com uma diretoria que não se manifesta, uma diretoria que não se comunica com seu torcedor, uma diretoria que não fala sobre esse lapso temporal na contratação entre a saída do Júnior Rocha e a contratação de um novo treinador, um presidente que se reforça com um consultor. Rodrigo Pastana está prestando serviços de consultoria ao presidente André Marconato. Então, o André Marconato, que não entende nada de futebol, foi buscar Rodrigo Pastana, Danilo Silva, Toninho Cecílio e Enori. 4 pessoas para indicarem jogadores e contratarem jogadores em seu nome. Sabe por que isso? Porque ele é incompetente para montar um elenco. Então precisa de 4 pessoas. E aí gasta uma fortuna do dinheiro do Guarani com essas 4 pessoas. Tudo isso fica de lado. Por quê? Porque hoje a bola vai rolar. E se a bola vai rolar, a gente vai transmitir para vocês. Contamos com todos vocês aqui conosco na Rádio Web Planeta Guarani, apenas no aplicativo Rádiosnet. Nossa programação não vai para o YouTube, tá? Nossa transmissão não vai para o YouTube. 8h20 da noite a gente liga os microfones. Aqui no estúdio, eu, Beto Toledo e Edinho. E lá na ressacada, Cleiton Vendemiato. Se tudo der certo, se a conexão com a internet estiver tudo ok, o Cleiton estará no estádio conosco hoje, fazendo a transmissão de Avaí, Guarani, Guarani e Avaí, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer? Vamos torcer junto, né? Torcedor é aquele que torce. Tudo que a gente pode fazer é torcer, mesmo quando tudo indica o contrário, né? Mesmo quando tudo indica o contrário, a gente torce, e torce muito. Torcida não falta. Até botei na chamada lá nas nossas redes sociais, né? Torcida não vai faltar, né? Mas o torcedor não é palhaço. Só quem ama é o torcedor. Mas ele também não é palhaço nem masoquista para ficar aceitando essas coisas todas que vem vindo pelos lados do brinco de ouro da princesa, né? Vem pro WhatsApp, meu amigo. Vai mandando sua mensagem. Hoje tem Guarani. 19995186483. 19995186483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, no oferecimento deles, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, as marcas e empresas que ajudam a Rádio Web Planeta Guarani a manterem esse conteúdo ativo. Sem eles, nós não estaríamos aqui batendo um papo com vocês hoje não, tá? Tivemos uma ajuda aí no mês passado, né, e tal, daqui a pouco talvez a gente precise até de uma nova, mas devemos muito a essas empresas que divulgam suas marcas aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Clínica Soul do Dr. Pedro Basti Jorge, com o Dr. Rafael Basti Jorge também, 2 grandes bugrinos, 2 irmãos integrando a equipe da Clínica Soul, Dr. Pedro no comando. Uma clínica referência de ortopedia e fisioterapia na cidade de São Paulo. Se você mora em São Paulo, na Grande São Paulo ou no ABCD paulista, pode fazer uso do serviço da Clínica Soul. Vá até lá, faça o seu tratamento, a sua recuperação com os profissionais extremamente capacitados da Clínica Soul, tá bom? Se você não mora nessas regiões, não pode usar o serviço,
A forma de contribuir é essa aqui, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. É só acessar soumaisbemestar.com.br ou então no seu Instagram seguir o @soumaisbemestar. Ah, no Facebook tem também. Segue lá no Facebook, segue na sua rede social. Você vai estar ajudando a propagandear o trabalho do Dr. Pedro Basti Jorge, do Dr. Rafael Basti Jorge, da equipe da Clínica Sou e dos muitos convidados que vão lá levar diariamente material de qualidade em outras áreas que não a área de abrangência da clínica, tá bom? @soumaisbemestar ou soumaisbemestar.com.br. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Leonardo Gonçalves, Paola Crisóstomo. Green Lion, gráfica e comunicação visual, parceira da Rádio Web Planeta Guarani. Procure o Leonardo, vá pessoalmente se você preferir. Barão de Jaguara, quase esquina com Moraes Salles, aí você pode solicitar pessoalmente, inclusive, o catálogo de produtos e serviços feitos pela Green Lion, tá? E aí peça o seu orçamento, quando receber, informe que você ouviu aqui na rádio, que aí você vai ganhar desconto, tá bom? Aí vai ganhar um bom desconto, e desconto é bom, hein? Desconto é bom, hein? GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19974090875. Tem dúvidas sobre o que faz a GM? Acesse gmtendas.com.br. Você vai conhecer a fundo a empresa do Mário Nucci, nosso mais novo patrocinador, e saber o que ela pode fazer pela sua empresa ou para você. De repente você quer construir um galpão industrial aí, tem um mega terreno e tal, quer fazer o uso desse terreno para construir um galpão, alugar para uma empresa montar o seu departamento de estoque, procure o Mário Nucci, ele vai te atender. O departamento de vendas dele funciona no WhatsApp, você vai ser muito bem atendido em todo o Brasil pela GM Tendas Galpões, tá bom? Valeu, Mário, um abraço, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19997583686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. E a Massa Boa com o Roger Aires, né? Representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Leve essa marca para todos os comércios de alimentos aqui da cidade e da região de Campinas. Para isso, o cara vai ter que entrar em contato com o Roger, tá bom? Então, se não tiver o contato, indique. Peça o contato aqui, o Ortiz passa o WhatsApp do Roger, sem problema, você indica lá para o comércio de alimento que for. É preciso que você tenha a marca Massa Boa aí para consumir perto da sua casa. Roger Aires, um grande abraço para você. Muito obrigado também pela confiança no trabalho da Rádio Web Planeta Guarani. E sei o quanto você está sofrendo, com o nosso Guarani também, viu, Roger? Aliás, de patrocinador para patrocinador, né? O Roger comprou uma réplica tamanho grande da taça de 78, pediu o contato dele, o Mário Nucci me disse que gostaria de ter uma também. Passei para o Mário Nucci, o Mário também já fez a encomenda da sua, deve estar até recebendo, né, Mário? O filhão dele tá felizão lá ao saber que vai receber uma taça de campeão brasileiro, a taça das bolinhas, né? A gente ultimamente só tem isso para comemorar, viu, gente? Não que seja pouco, é muito, mas o presente do Guarani é muito distante dessa realidade, né? Vamos ver o que temos aqui, vamos lá. O Tiago Santos, fala Tiago Santos, boa tarde para você. Não precisa nem dar a fonte, viu, Tiago Santos? Boa tarde, Ortiz, estou na escuta e na audiência, obrigado. Ele me manda aqui a provável escalação, né? Já temos, né, a provável escalação do Guarani já há algum tempo. Obrigado, Tiago. Obrigado, meu irmão, tamo junto, tá? E o áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio. Se tem jogo do Bugrão, tem Guilherme Sampaio falando na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos ouvir o Guilherme Sampaio e o seu comentário de 1 minuto e 46 segundos. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os irmãos aí que estão ouvindo. Cara, eu só espero que esse discurso aí de ofensividade aí que o Bruno Oliveira destacou aí na entrevista coletiva dele, não seja um pensamento, esse jogo já tá perdido mesmo, então que se dane, vamos tentar ir para cima e ver o que acontece, né, cara? Eu acho que
Agora, se for com estratégia, né? Se for algo bem armado, vamos ver o que vai dar. Eu só acho que o Guarani não pode, de repente, tacar o F 3 pontinhos e sair que nem louco aí atacando e tomar uma goleada aí, né, cara? Por mais que o time do Avaí não seja um time com uma proposta ofensiva definida, né? Estão jogando em casa e times assim, quando estão com a confiança em alta, eles vão jogar de acordo com a fragilidade do adversário, né? Você vê que o Guarani está se expondo muito, os caras vão naturalmente procurar essas brechas aí para atacar. Um ponto lá para mim não é de se desperdiçar. A gente já viu equipes não subindo por causa de um ponto, a gente já viu, principalmente, né, no nosso caso, equipes não caindo por causa de um ponto, né? Então, cara, eu iria com cautela nesse jogo aí. Acho que esse discurso aí não condiz com a fase do Guarani e, de repente, pode até dar uma inflamada lá no elenco do Avaí. Guilherme, um abraço para você, obrigado. Pertinente o comentário. Um ponto pode ser importante para o Guarani no futuro, né? Nesse momento, olhando para a tabela de classificação, um ponto significa nada. Significa o Guarani ainda na lanterna da competição, né? Mas esse ponto pode tirar o Guarani da zona do rebaixamento numa rodada futura. Esse ponto pode projetar o Guarani para um meio de tabela, num momento da competição. Esse ponto pode ser importante, né? Qualquer ponto conquistado na Série B do Campeonato Brasileiro é importante, né? De ontem para hoje eu fiz uma pequena reflexão aqui, tentando entender, né, a possível decisão, né, porque as escalações são prováveis, do Marcelo Cordeiro para a definição da equipe, né? E aí eu vou tentar embasar aqui, vou tentar entrar na cabeça dele, né, porque é um cara que trabalha no Guarani há 40 e poucos dias, né, e tal, então já conhece a característica dos jogadores também, não está lá de paraquedas, não chegou ontem, né, e tal. Sabe quem pode fazer o que aí, né, diante dos desfalques que ele tem e tudo mais. O Guarani tem desfalques no setor defensivo, né? O Léo Santos e o Douglas Bacelar, a principal dupla de zaga do Guarani, está fora do jogo. O Léo Santos por suspensão, o Bacelar por lesão. O Guarani tem desfalque na lateral esquerda, né? O lateral esquerdo está lesionado, vai jogar com o lateral direito improvisado, ou deve jogar, né? Com o lateral direito improvisado. A única justificativa que eu encontro para essa proposta mais ofensiva, perdão aí pelo a van entregando criança na escola. O único argumento que eu encontro para essa possibilidade de escalação mais ofensiva é o fato de o treinador conhecer o elenco, né? Conhecer o grupo de jogadores e o Guarani realmente não tem jogadores exímios de marcação, né? O Guarani tem muita dificuldade no sistema defensivo, né? Então, pode estar o Marcelo Cordeiro levando a campo, Guilherme, um time mais organizado e com jogadores mais livres para desempenharem as suas reais funções dentro de campo, né? De repente, um Diogo Matheus mais preso, um volante fazendo uma boa cobertura, tira do João Vitor aquela obrigatoriedade de voltar a todo momento, né? Um Ayrton, fazer o quê, né? Vai de Ayrton, né? Eu preferia que fosse Lucas Paraíso e Caio Dantas. Para mim, essa seria a dupla, o trio de ataque, né? Já que o Guarani vai com 3, né? João Vitor pela direita, Paraíso um pouco mais pela esquerda, podendo centralizar também, e o Caio Dantas, né? Esse para mim seria o trio de ataque ideal do Guarani, já que a proposta é um 4-3-3, né? Bruno Oliveira armando o time, os dois volantes do Guarani não são exímios marcadores, mas são jogadores de certa qualidade com a bola nos pés, né? De repente ele está tentando tirar do atleta, Guilherme, aquilo que ele pode desempenhar de melhor, né? De repente. É a única justificativa que eu encontro para essa proposta de jogo, né? Repito, tudo que o Avaí espera é um Guarani atacando. Aliás, tudo que o Avaí espera de todo mundo que joga contra ele é um time propondo o jogo, né? Por quê? Porque o time do Avaí tem o tal do futebol reativo. É proposta de jogo do técnico do Avaí esse futebol reativo, né? Vamos torcer, cara. Vamos torcer bastante, né? 8h20 a gente liga os microfones. Sempre atrasa um pouquinho, vocês sabem disso, né? A gente liga os microfones. Atrasa por quê? Porque a escalação do Guarani costuma sair atrasada, né? A divulgação de escalação, aí a gente tem que preparar todo o material para transmissão. Isso demora um pouco.
Então a gente sempre atrasa um pouquinho para entrar no ar, mas entra, tá bom? Vem para cá, vem curtir com a gente, tá? Fala Eric Quinalha lá no YouTube, vamos pro YouTube da Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Ortiz. Dá uma boa notícia hoje, por favor. Alegra a minha semana. A semana acabou hoje, Eric. Pô, amanhã já é fim de semana, rapaz. Se eu não tive boa notícia durante a semana toda, como é que eu vou ter boa notícia hoje, na sexta-feira? Tá difícil ter boa notícia em relação ao Guarani, né, cara? Mas vamos torcer, né? O Carlos Silva, Ortiz, o que essa diretoria e esse presidente fizeram com o nosso Guarani? Quanta incompetência. Abraço, parelheiros da capital com o Guarani. Carlos, eu vou ler a segunda mensagem. Ele disse, se entrar no derby com esse timinho, vamos passar vergonha. Carlos, eu costumo separar muito, não sei se você conhece o nosso trabalho, se você é um telespectador agora desse período que nós estamos no YouTube. Nesse mês de junho nós faremos a transmissão toda aqui pelo YouTube, tá? Eu não costumo chamar o Guarani de timinho, porque eu acho que o Guarani é mais do que um timinho, né? Muito mais, né? O Guarani é o time que nos une, é a paixão que nos une, né? Nenhum novo jogador vai chegar para o elenco do Guarani antes do derby. O derby vai ser disputado ainda com janela de transferência fechada, né? O problema é a primeira mensagem que você mandou, que está absolutamente correta. Não é só o presidente, né? O que essas pessoas que comandam o Guarani fizeram com o Guarani. Isso é desesperador, né? A montagem de um elenco fraco, a montagem de um elenco curto, falta de opções para quem seja o treinador. O treinador do Guarani sofre em todos os lugares, em todos os setores do campo, né? Agora, o derby é outro jogo. O derby ainda tem vários jogos antes dele. Eu não vou me preocupar com o derby agora, eu me preocupo com o derby na semana do derby. Isso se não tiver jogo no meio da semana ainda, né? Quando acaba o jogo anterior ao derby, eu penso no derby. Até lá, tudo pode mudar. Hoje as duas equipes estão bem próximas na classificação, são poucos pontos separando as duas equipes. O Guarani pode vencer jogos e o time rival perder jogos, né? Nós podemos, inclusive, trocar de posição com o rival no derby, né? Tudo pode acontecer. O impossível no futebol é Deus pecar, né? Então vamos pensar no derby lá na frente, agora não. Senão a gente já vai sofrendo antes. A gente já está sofrendo tanto com o futebol do Guarani nesse momento, né? Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Parelheiros na capital. Vamos embora. Joel Ferrari, grande Joel. Boa tarde, Ortiz. Vamos ganhar hoje, terça-feira, e vamos ganhar o derby, porque a chita é horrível também. Eu também acho. Esse derby, tecnicamente, Joel e amigos, tem tudo para ser um dos derbys de menor qualidade técnica, né, de todos os tempos. Porque são dois times muito ruins em campo, né? Um derby que será disputado muito mais na vontade, na disposição, né? Não na técnica, não dentro do campo, né? Vai ser um derby de muita marcação, vai ser um derby de, creio eu, até de jogadas mais violentas, né? O Guarani deve ter um treinador há não muito tempo comandando a equipe, né? A Piruada trocou de treinador também recentemente e tal. Se o Guarani conseguir 2 vitórias, Joel, dá um alívio, né? O Guarani vai a 10 pontos, não sei qual será a classificação, pode até deixar o Z4. Como falei, com 2 vitórias seguidas, o Guarani pode até ultrapassar, né, a Piruada na tabela de classificação, né? E bota a pressão para cima delas no derby, aí elas vêm para o derby desesperadas, mais desesperadas que a gente, né? Porque desesperado provavelmente os 2 times estarão, né? Mas vamos pensar no derby depois, então vamos pensar em ganhar hoje e ganhar terça? Vamos, combinado? Ganha hoje, ganha terça, aí a gente dá aquela respirada, ufa, né? Não vai ser fácil, jogar hoje lá na ressacada contra o Avaí já não vai ser fácil, viu, gente? Se a gente começar a projetar o derby agora, então, nós estamos ferrados, nós vamos botar um trevo na nossa própria cabeça, viu? Um abraço, Joel, tamo junto, obrigado, Carlos de Parelheiros também, tamo junto, viu? Vamos voltar aqui para o nosso WhatsApp, o Marcelo Aguilhar, boa tarde, Ortiz e amigos, boa tarde, Marcelo. O Avaí, jogando em casa, com uma campanha muito boa, vai no 4-4-2. O Guarani nessa draga vai para cima. Tudo que o Avaí quer. Vamos torcer e rezar para que não dê errado. Então, Marcelo, eu escalei o Avaí no 4-4-2. O desenho deles lá é um 4-3-3 também, tá? Eles botam o Giovani como meia e o João Paulo como meia e o Giovani mais adiantado, tá? Eu opto aqui por esse 4-4-2 porque para mim esse é o desenho tático, né, da equipe, né? Um 4-4-2.
E observem que o Poveda está fora, o Potker está fora, são 2 jogadores de referência, né? Estão fora. O Garcês está voltando, o Garcês acho que é o artilheiro do time do Avaí na Série B. O Poveda é o artilheiro na temporada. Ambos estão fora, né? Nesse primeiro momento o Poveda está fora, o Garcês joga, né? E tal. Mas o Avaí não é o time de se lançar. Isso é fato. A proposta de jogo do Gilmar Dalpozo é uma proposta de defender o possível, de não tomar gol e fazer gol. Entende? Tem que ser assertivo e não tomar gol. Criou uma chance, tem que fazer gol. Criou uma chance, tem que fazer gol. É assim que joga o time do Gilmar Dalpozo. Tradicionalmente, esse é o estilo de trabalho dele, né, Marcelo? Agora, no Guarani, as pessoas acham que a melhor defesa é o ataque, né? A melhor defesa é o ataque. Aí você monta uma defesa desorganizada, o ataque produz, mas não faz gol, né? Chega e não faz gol. E aí quem paga o preço somos nós, né? Um pouquinho de prudência faria bem ao Guarani, né? Eu gostaria de ver um time mais coeso, né? Mais coerente com o momento vivido pelo Guarani. Vamos ficar assim, né, Marcelão? Vamos torcer, velho. Vamos torcer. A bola vai rolar já. O prognóstico não é bom? Não é bom. Mas por que não, né? Quebrar o prognóstico também, né? O retrospecto do Guarani com o Avaí é bom. Né? Os últimos jogos na ressacada, acho que o Guarani só ganhou, né? Em 2021 ganhamos, foi assistência do Ortiz, né? Na cobrança do lateral do Bidu. Eu estava lá, uma chuva desgraçada, um frio desgraçado. No ano passado ganhamos lá de virada, né? Olha só, uma virada, coisa rara na história recente do Guarani, ganhamos lá de virada. De repente essas coisas fazem algum sentido e a gente ganha também, né? Do Avaí, começa a reação lá, né? Na ressacada. Eita, nós, hoje ele tá mais feliz que pinto no lixo, hein? Vamos lá, tá chegando a hora dele ver o Bugrão no campo. Solta a voz, Cleiton Vendemiato. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Hoje, sexta-feira, chegou a hora, dia de jogo do Bugrão. O Bugre vai para campo, vai enfrentar a equipe do Avaí. Tem todos os seus problemas de tabela, tem todos os seus problemas de resultados, né? Vai com um treinador interino, Marcelo Cordeiro, e tem os seus desfalques, que complicam ainda mais, que tornam esse jogo com uma carga ainda maior de dramaticidade, né? O Guarani vai sem a sua dupla de zaga ideal, né? A gente não tem o Léo Santos ali para poder fazer o trabalho na zaga, então a gente deve ali com o Lucas Adel, e eu espero muito que o Marcelo Cordeiro coloque o Pedro Henrique para formar essa dupla de zagueiros, porque colocar o Ryan é temeridade. A gente já sabe que com o Ryan a dificuldade de passar o jogo batido sem levar gols, ela aumenta demais, vai ser muito complicado não tomar gols com o Ryan ali, né? A gente tem uma mudança na lateral esquerda pela ausência do Jefferson, né? Toda a imprensa tem cravado que o Heitor deve jogar improvisado do lado esquerdo. Eu até discordo um pouco disso. Cleiton, mas o Vitinho é um jovem. Cara, se tá dentro do grupo, se tá fazendo parte, se tem virtudes, é o jogador da posição. Então, para mim, escalaria o Vitinho, não teria medo de escalar o Vitinho, mas de qualquer maneira a gente deve ter o Diogo Matheus do lado direito e também a presença do Heitor ali pelo lado esquerdo, improvisado. Torcer para que o Heitor possa dar conta do recado ali. Lateral com pé trocado é sempre muito mais complicado, né? Principalmente na hora do apoio ali, você tem que parar a bola, trazer para o pé bom para poder fazer o cruzamento, então não seria o ideal. Com todos esses problemas, o Guarani vai precisar buscar vitória, já não consegue mais deixar a zona da degola com uma vitória, né? Ou seja, tem que vencer a equipe do Avaí hoje para poder minimizar ali essa diferença para o 16º colocado, e vai pegar um Avaí que vem numa ascensão muito grande. A gente falou um pouquinho ontem do Avaí, né? Tem ali a volta do Garcês, tem o Giovani, então peças importantes do Avaí que preocupavam durante a semana, mas que devem ir para o jogo. Com tudo isso, o Guarani vai ter que
ter uma dose extra de paciência, vai ter que ser um time que interprete muito bem a leitura da partida, né? O Guarani vai ter que saber fazer essa leitura. A gente ouviu aí as declarações durante a semana de que o técnico Marcelo Cordeiro vai pôr um time propositivo, vai pôr um time que vai jogar em cima do Avaí, e isso me preocupa bastante. Não que o Guarani não tenha que agredir, né, Ortiz? O Guarani precisa agredir o Avaí, o Guarani precisa finalizar, porque o Guarani precisa da vitória. Agora, a que preço, né? Não dá para você fazer esse futebol agressivo sem ser equilibrado. O Guarani precisa encontrar o equilíbrio. Aliás, o que traz o Guarani para a lanterna da competição até o momento, na minha opinião, é justamente isso, é a falta de equilíbrio, né? Além da qualidade sofrível dos atletas do elenco do Guarani, essa falta de equilíbrio é que tem prejudicado demais. Então o Guarani vai ter que saber dosar sim, né? Também ficar só atrás não é uma alternativa, porque o time do Gilmar Dalpozo vai jogar na sua característica por uma bola, e aí se nenhum dos dois times agredirem, a gente termina em 0-0 e pra gente, por mais que o empate fora de casa nunca seja um resultado ruim, principalmente se a gente olhar a tabela de classificação e ver que o Avaí é um time agora brigando na ponta de cima, o Guarani precisa dos 3 pontos, né? Quem sabe torcer para que todos esses encaixes, torcer para que a mudança de treinador possa não fazer com que o Guarani jogue um futebol vistoso, mas quem sabe ali com uma nova energia, com os jogadores finalmente tendo a consciência da importância dessa partida e da importância de conquistar os 3 pontos. Torcer muito, Ortiz. Estarei no estádio, a gente vai torcer como nunca. Vou torcer para que se repita o que vimos no ano passado quando eu estive ali na ressacada, né? Um 2-1 de virada para o Guarani. Não precisa nem ser de virada, porque esse time do Guarani, se tomar o primeiro gol, ele começa a se perder completamente. Então, que venha pelo menos a repetição do que eu vi no ano passado em termos de vitória. 1-0 para nós já tá ótimo, né, Ortiz? É isso, meu amigo. A gente vai se falando assim que eu chegar na ressacada. Vou tentar verificar as condições de conexão para poder trazer junto com vocês todas as informações da partida logo mais às 9 da noite. Grande abraço para você, para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Coitão, quando ele ouve barulho de fundo, ele aumenta o tom da voz. Não adianta, viu, Coitão? Pode falar no mesmo tom, porque o barulho sobrepõe de qualquer jeito, viu? Coitão. A gente é muito imediatista, né? No imediatismo, só a vitória interessa ao Guarani. Mas para a competição, o empate pode ser bom. Tá? Então eu não me frustrarei se o Guarani voltar de Florianópolis com 1 ponto, depois de toda essa desorganização, né, da gestão Júnior Rocha no futebol do Guarani. 1 ponto conquistado na ressacada pode ser uma amostra de organização. Pode ser uma amostra de que os jogadores têm mais a dar do que o que deram até agora. Pode ser uma amostra de que o problema também estava na beira do campo, né? Apesar de a gente não considerar como grande problema do Guarani o treinador e sim a montagem do elenco, nós podemos nos confrontar com o diferente disso, né? Se o Guarani conseguir a vitória, ótimo, perfeito, é o melhor dos mundos, tá? Um empate não seria ruim para a competição, né? Porque na situação que nós estamos, meu amigo, qualquer ponto vai ser muito bem-vindo e vai ser proveitoso em algum momento, tá? Então, o Guarani empatando a partida lá, eu já me daria por satisfeito. E acho muito difícil já que isso aconteça, tá? Botando friamente aí, o Avaí é franco favorito para a vitória, tá? Mas o empate não é descartável, não. Pode mostrar uma pequena reação do Guarani e isso para nós já seria um pequeno alento, Cleiton. Sobre a escalação, Cleiton, eu preciso sempre tratar de forma realista, né? Na realidade, nós sabemos que o Vitinho não terá oportunidade. Se tiver, vai me surpreender muito, muito, muito mesmo, tá? Então, vamos vender o Heitor na lateral direita, não é incomum, né? Tem até atacante que prefere jogar com o pé trocado, né, Cleiton? De repente o Heitor consegue se desempenhar bem ali jogando com o pé trocado, né? Lembra de Lucas Ramon? Lucas Ramon, para mim, a melhor partida que ele fez no Guarani foi jogando na lateral esquerda, né? Jogou na lateral esquerda, foi muito bem, depois nunca mais foi utilizado na posição, né? Então, vamos torcer para dar tudo certo, se for essa escalação mesmo, né? E que o Guarani tenha equilíbrio, né, Cleitão? Que o Guarani saiba trabalhar da seguinte forma: se eu tiver uma chance, eu tenho que fazer um gol. Se eu tiver 2 chances, eu tenho que fazer 2 gols, né?
E depois, se ele desperdiçar outras oportunidades, o placar, entre aspas, está meio que feito, né, e tal. Porque o Avaí joga realmente assim, buscando espaços, né, na marcação do adversário. Se ninguém propor jogo, vai ficar aquele negócio de um time toca a bola até perdê-la, outro time toca a bola até perdê-la, absorvido pela marcação, né? Vamos ver qual proposta de jogo vem, e até independente da escalação, vai ser um jogo em que a gente vai ter que prestar muita atenção na disposição tática, né? Em que pedaço de campo os jogadores vão estar jogando, né? Por exemplo, o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira deve jogar centralizado, deve jogar como meia. Ele mesmo falou na entrevista coletiva, né, que conversando com o Marcelo Cordeiro, o Marcelo disse a ele que vai escalá-lo como meia, no meio, que é onde ele gosta de jogar. E ele mesmo, né, ao contrário do que dizia o Júnior Rocha, admitiu que ele jogava de extremo em alguns momentos, a pedido do Júnior Rocha. O Júnior Rocha dizia a todo momento que nunca pedia isso para o atleta, né? Tá vendo a diferença? De repente o cara joga na dele e dá certo. De repente o Matheus Bueno se encontra fazendo aquela função de primeiro volante. O Camacho volta a encontrar o bom passe no meio campo, né? Marcador o Camacho nunca vai ser, né? O que me preocupa de fato é a nossa dupla de zaga. Se confirmada a escalação do Pedro Henrique e do Lucas Adel, são dois zagueiros extremamente jovens, Pedro Henrique com 22, Adel com 22, 23 anos, né? Dois zagueiros extremamente jovens, né? Um Diogo Matheus que jogue mais recuado, sem tanto atropelo, ou então que o Heitor jogue mais recuado, sem tanto atropelo, para formar um bom sistema de marcação, né? Vamos prestar atenção no posicionamento, vamos ver o centroavante, se for o Paraíso ou o Caio Dantas, como ele vai jogar, se ele vai vir buscar aquela bola ali no meio de campo, ou se ele vai jogar com um pouco mais de liberdade, flutuando, né? Para poder receber a bola e partir para o gol. Se os extremas vão ser extremos, se o extrema vai recompor. Vamos acompanhar tudo isso. Hoje é um jogo para a gente fazer uma análise tática até do desenho do jogo, viu, Cleitão? E vamos embora. Bom jogo para você, meu amigo. Falei para a Mica que você vai estar no jogo hoje. Ela falou, ai, que inveja. Se fosse no fim de semana, nós estaríamos aí contigo, Cleitão. Mas caiu numa sexta-feira, né? E não dá, a mulher tá dando aula agora. Tem a menor condição de estar te acompanhando, viu, meu irmão? Grande abraço para você, obrigado pelo comentário. Vamos voltar aqui para o WhatsApp, vamos ver se temos mais algumas mensagens aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Sexta-feira, né? Sexta-feira é dia ruim de programa, dia ruim de interação, afinal de contas... Hoje é sexta-feira! O povo tá pensando em outra coisa, né? O povo já tá com a cabeça em outro lugar, mas hoje tem jogo, hein? Hoje tem Guarani, hoje tem Bugrão em campo, tá? Volto com o Guilherme Sampaio, mais um áudio dele, vamos ouvi-lo. Ortiz, sobre a suposta contratação aí do Pintado, eu já li aí vários sites que se propõem a dar notícias aí sobre o Guarani já anunciando, dizendo que o Guarani se acertou, que contratou o Pintado, isso há 2, 3 dias atrás. Cara, se o Pintado realmente já tivesse contratado, por que não anunciou ainda o Pintado? O que impede esse anúncio, né? Então, acho que, cara, eu não sei, né? Não tenho informação nenhuma, não conheço ninguém que seja diretamente ligado aos dirigentes atuais, né? Mas eu acho que muita gente, sei lá, hein, cara, de repente pode cair do cavalo aí. Caras são loucos pra dar o furo, né? Ainda bem que você não gosta de dar o furo, né, Ortiz? Não é chegado, né? Sorte sua, porque eu, sinceramente, por que não anuncia? É tão difícil assim contratar o Pintado? Guilherme, tem até portal dizendo que a diretoria do Guarani, o CA do Guarani, resolveu esperar um pouco mais agora, né? Para justificar a não apresentação do Pintado. Eu sou muito criterioso para isso, de verdade, cara. Eu só cravo quando o clube confirma, a não ser que eu tenha informação, né? Vocês vão ver até hoje, acho que o único treinador que eu cravei a contratação foi o Humberto. Por quê? Porque eu tinha a informação de que o Humberto seria o treinador do Guarani o tempo todo, né? Houve um momento em que a imprensa dizia até que o Humberto já tinha se afastado do Guarani e eu abri o microfone dizendo, olha, o treinador do Guarani será Humberto. Se eu não tiver essa informação, e eu respeito a fonte de todo mundo, gente, eu também já caí em informações, caí não no sentido pejorativo, né? Eu também já trouxe informações que fontes nas quais eu confiava, ou confio cegamente, me passaram e não se confirmaram.
Então, por isso até eu tenho mais cautela, né, para divulgar isso, tá? E observe que eu nem quis tocar no tema hoje, por quê? Porque hoje é dia de jogo, né? O novo treinador do Guarani hoje seria importante se ele estivesse à beira do campo, né? Como o Guarani não teve a competência de trazer um treinador em tempo para ele comandar a equipe nessa partida, o nome hoje para mim é irrelevante. Por quê? Porque hoje meu foco está no jogo, né? O meu foco hoje está voltado para a partida. Hoje eu não quero pensar muito em diretoria, em salada do André Marconato e companhia limitada. Hoje eu quero pensar no jogo. Tem jogo do Guarani, vambora, né? Vambora, né? Valeu, Guilherme, um abraço. O André do Centro, interessante, né, André? Interessante isso, né? Ele traz uma informação do jornalista Lucas Rossafa, e se você observar, André, você vai ver que nós temos falado nas entrelinhas sobre esse tema aqui, tá? Vamos lá, vamos para a fonte então. Lucas Rossafa posta lá que o Conselho de Administração manifesta interesse na saída de Gustavo França na janela de transferências. O meio-campista não está nos planos da diretoria para a Série B do Campeonato Brasileiro e deve rescindir contrato em conjunto, em comum acordo, né? Acordo junto ao Bugre. Aí o André me pergunta, boa tarde, Ortiz, se foi verídico, você concorda com a saída dele? Talvez isso explica ele nem ser relacionado mais. Abraço e tamo junto sempre. Então, André, o Edinho tem trazido essa informação de que o Toninho Cecílio e o Gustavo França não têm um bom relacionamento. E os dois, de fato, trabalharam juntos, né? Na Portuguesa, lá em 22, né? Quando a Portuguesa conquistou acesso para a Série A1, né? Do Campeonato Paulista. É estranho a falta de oportunidades para o Gustavo França e eu não concordo. Eu acho que entre os meias do Guarani, o Gustavo França, nesse momento, é o que mais se aproxima do papel de meia, tá? Mas é só a minha opinião, né? É a minha opinião. Não sei, você aí, meu amigo Bugrino, você concordaria com a saída do Gustavo França do elenco? Eu acho que nós temos outros meias, né? Que poderiam sair antes dele, né? Por exemplo, o Chay. A diretoria do Guarani não se posiciona sobre o Chay. E agora? Um abraço, André. Obrigado, meu irmão. O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Ortiz, hoje de manhã minha esposa perguntou que horas era o jogo. Eu respondi que às 21 horas. Ela disse, se sair agora dá tempo de chegar. Sorte dela que eu tenho muito serviço e estou atrasado. Senão eu estaria chegando em Curitiba agora. Olha a vontade. Mas como sabemos, precisamos da vitória. Ei, Dantas, coçou, né? O Dantas tem um filho que mora lá em Florianópolis, né? Então uniria o útil ao agradável, né? Iria ver o Guarani em campo, encontrar o Cleitão, né? Encontrar o Cleitão Vendemiato lá e depois passar o fim de semana com o filho, né, Dantas? Ah, trabalho. Por que a gente trabalha, né, Dantas? Oh, meu Deus do céu. Ô, sumido, voltou, apareceu, Edu Boca. Boa tarde, Ortiz, amigos e bugrinada. O sumido apareceu. Por bons motivos, estou distante e impossibilitado de participar diariamente. Para hoje, torcei muito e que nosso interino tenha uma visão mais acertada do que o Júnior Rocha e que tudo que foi treinado nesses dias seja de fato realizado em campo. E avante, meu bugre. E derby é derby, deixa para quando for. É isso mesmo, Edu, tamo junto. Eu penso assim, derby para mim é derby, é um jogo que merece a relevância na semana do jogo, né? Antes disso, eu não posso, eu não vou fazer que nem rádio aí que passa... As rádios de Campinas passam um mês falando do derby, rapaz. Aí ficar repetindo aquelas coisas, né? Aquelas frases antigas, repetindo conceitos antigos, repetindo gols antigos até, gols de outras décadas, trazendo a história do confronto e tal, né? Isso, para o futebol de Campinas, inclusive, né? O futebol de Campinas, principalmente o futebol do Guarani, né? Se notabilizou por vencer grandes adversários, grandes jogos no Maracanã, jogos no Rio Grande do Sul. O Guarani não tinha adversários, né? O Guarani encarava todo mundo bem. O derby para o Guarani era o clássico local, mas só isso, né? O jogo da cidade, só isso, né? Era mais um jogo no campeonato. Eu acho que nós nos apequenamos muito quando nós fazemos essa... Nós temos que dar valor ao derby, temos, tá? Mas nós nos apequenamos muito quando nós transformamos o derby como o jogo, né? E valorizamos até um rival que não tem tanta... tradição assim, né? Mas é só a minha opinião e eu sou um velho chato, viu, Edu Boca? Um abraço, meu irmão, e vamos torcer para que ele acerte tudo, para que aquela desorganização tenha ficado para trás, né? Que o Júnior Rocha seja o vilão do momento, então, e que o Marcelo Cordeiro organize esse time do Guarani hoje para a gente poder vencer esse Avaí, né?
Um abraço, Edu. Vamos pro próximo comentarista, porque tá acabando o programa. Daqui a pouco eu termino o programa e não trago o comentarista pro ar, pô. Que isso? Solta a voz, Beto Toledo, que hoje vem falando especificamente do Guarani. Vamos lá, Betão. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 14/6, sextou com o Guarani em campo, dia de jogo do Bugrão. Logo mais às 21 horas, a Rádio Planeta Guarani abre os microfones às 20 horas e 20 minutos para tentar trazer aí todas as emoções. Tentar trazer porque assim, da nossa parte a gente está com disposição para trazer emoções, né? Tem que ver se o Guarani vai nos proporcionar, né, Ortiz? Bem que emoções negativas ainda são emoções, né? Então não deixam de ser, né? A raiva é uma emoção, o ódio é uma emoção, o sofrimento, a angústia, tudo isso são emoções, né, Ortiz? Então, com certeza iremos transferir emoções, só não sabemos se são aquelas que o torcedor gostaria de ver ou não. Bom, Ortiz, eu honestamente, assim, saiu uma provável escalação, você já deve ter passado aí, né? Já passou nesse momento essa possível escalação. São 3 órgãos de imprensa diferentes, falando a mesma escalação, não sei se a fonte é a mesma, mas são 3 imprensas diferentes falando dessa escalação. Eu só vou deixar a única coisa registrada é que semana passada todo mundo errou, né? Semana passada cada um vinha com um time diferente aí, o Guarani acabou vindo com 3 zagueiros, com algumas mudanças diferentes aí, com o João Vitor na lateral direita, que ninguém contava, enfim. Tivemos bastante mudanças na escalação original, na escalação que vinha sendo tratada como a provável escalação. Mas, enfim, tem essa possibilidade aí, se seguir essa linha de raciocínio que foi travada, que você trouxe a escalação, aí o Guarani segue no 4-3-3, né? Lá na frente com o Caio Dantas, João Vitor e o Ayrton, ou seja, não vai mudar o esquema, são 2 volantes e 1 meia, desses 2 volantes os mesmos que tanto foi criticado, né, por ter menos pegada na teoria, né, que é o Matheus Bueno e o Camacho, no meio campo o Bruno Oliveira, esse eu acho que faz todo sentido, né, tinha que estar no time mesmo, fez uma boa partida, e a linha de zaga não tem muito o que fazer, né, com o Bacelar fora e o Léo Santos expulso no último jogo, então Pedro Henrique e Lucas Adel, dá até um frio na espinha de falar isso aqui, né, Ortiz? Foi dito que na lateral direita Diogo Matheus, na lateral esquerda vai jogar adaptado o Heitor foi para Florianópolis, isso a gente pode garantir. Bom, se realmente confirmar esse time, Ortiz, eu discordo veementemente dele, né? Acho que, primeiro, eu colocaria sim o Vitinho para jogar, tá? Sei que muita gente vai falar, mas agora o é jovem, não foi testado, ainda não funcionou. Desculpa, mas assim, pelo que o Heitor mostrou até agora e ainda por cima jogando adaptado, de lado invertido, e eu mantendo o Diogo Matheus, que vem num momento muito ruim no time, ao invés de fazer toda essa manobra aí, né? Toda essa tentativa de encaixar o time, eu iria já direto com o Vitinho, tá? Eu exageraria, na verdade, eu colocaria os 2 laterais da base, colocaria o Vitinho e o Ian, tá? Pararia por aí, mas colocaria o Vitinho e o Ian para jogar nesse começo de jogo. Porque acho que nenhum dos 2 laterais nossos mostrou o suficiente para que a gente tivesse medo de lançar os atletas da base, né? Se não for agora, quando que vai entrar? É verdade? Então, por mim, eu teria colocado sim, tá? Mas, enfim, vamos aguardar aí para ver o que vai vir em campo na hora que ali 1 hora antes do jogo, para ver se vai se confirmar essa escalação mesmo. Eu jogaria dessa maneira que eu falei, a dupla de zaga não tem muito o que fazer, né? Então, exatamente por essa dupla de zaga, eu iria com 3 volantes, colocaria o Lucas Araújo em frente à zaga ali e jogaria, pode ser com o Camacho e o Matheus Bueno, ou o Camacho e o Anderson Leite, essa seria a minha preferência, né, ter o Camacho e o Anderson Leite, o Bruno Oliveira, e no ataque jogaria com 2 atacantes jogando próximos ali, o Lucas Paraíso e também o Caio Dantas. Era aí a escalação que eu tentaria algo diferente. Porque o Guarani, na verdade, indo no 4-3-3, Ortiz, ele mantém o mesmo jeito que jogou até agora, né? Eu confesso, o Ayrton eu achei que entrou bem no jogo, apesar de que ele tem muita dificuldade no último passe, né? Quando ele chega na linha de fundo ali, ele meio que centraliza a bola, ele não levanta a cabeça para cruzar, para procurar um atleta bem posicionado, né? Ele simplesmente centraliza a bola buscando um centroavante que esteja bem posicionado. Como a gente tem um centroavante que está fora de ritmo, né? Principalmente no momento que o Caio Dantas entrou, que o Ayrton entrou, o Caio Dantas já estava em campo, é um centroavante que a gente sabe que está fora de ritmo, então até por conta disso não teve nenhuma antecipação, não teve mais jogadores vindo de trás, essa movimentação não aconteceu, ele só centralizando a bola
não saiu o gol, né? Mas fez o certo, é o correto. Quando você chega na linha de fundo, você tem que trazer a bola para dentro da área, com força ou não, principalmente por baixo, para ver se alguém tromba ali, às vezes um adversário bate na bola e faz o gol contra, né? Então, ele fez o que tinha que ser feito, conseguiu passar pelo seu adversário no drible, que é o mais difícil. Então, eu confesso, o Ayrton entrou bem, né? Até faria sentido se, por exemplo, ele mantivesse os dois atacantes com o Ayrton em campo, não teria problema nenhum. Mas não, o Guarani vai com o meio-campo novamente enfraquecido, e aí ele vai tentar compor essa linha de meio-campo provavelmente com o João Vitor, e o João Vitor recuando até próximo da última linha ali para fazer a marcação, contando nessa velocidade do João Vitor. O que me chama a atenção de fato é isso. Ainda que fosse para jogar com 2 volantes só, eu teria um volante pegador em frente à defesa, em frente à zaga, varrendo a entrada da área realmente. Um cara com mais conceito de marcação. Aí poderia até jogar com 2 volantes e nesse esquema que ele tá montando aí para ter o João Vitor como esse coringa, né? O cara trunfo do time que vem na última linha para fazer recomposição de marcação, ajudar o Diogo Matheus, atua na linha de meio campo também, dando esse combate ali quando o time adversário começa a evoluir e indo lá na linha de fundo para fazer as jogadas de fundo. Claro que não vai aguentar fazer isso por muito tempo e com muita qualidade, né? Porque apesar de todo o vigor físico dele, né? É um cara jovem ainda, mas assim, não tem como você correr 10, 12 quilômetros em velocidade de arrancada durante um jogo. Então, esse é o grande problema. Bom, Ortiz, agora nos resta aguardar, tá? Eu nem vou... Eu ia fazer um trabalho mais tático, tentar entender um pouco melhor, mas eu acho que seria perca de tempo para o nosso torcedor, porque temo que a escalação vai cair. Ou seja, o que eu pretendia vai cair. E temo que, inclusive, essa própria escalação aí também possa cair. Então, para a gente não perder o comentário, eu fico um pouco em cima do muro com relação a isso. A gente só pode aguardar mesmo, né? A hora que o Guarani entrar em campo para ver como que vai funcionar toda essa movimentação. O time bem enfraquecido, time com bastante dificuldade, sem as peças principais. Talvez seja o jogo em que o Guarani vai ter mais dificuldade com relação a peças à disposição, infelizmente. É isso, Ortiz. Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Logo mais à noite estaremos aí juntos. Grande abraço. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Fala, Beto Toledo. Beto pessimizou hoje, hein? Vamos lá, Beto. Todos nós temos a escalação preferida, né? Cada um de nós, né, tem uma escalação preferida, escalaria determinado jogador em detrimento ao outro, né? Diante dessa informação aí do Lucas Rossafa de uma possível rescisão do Gustavo França, algumas coisas passam a fazer sentido, né, Beto? Mas para mim, por exemplo, por que não pensar num meio de campo mais reforçado com 2 volantes, 2 meias, né? E 2 atacantes, né? Por que não? E um desses meias sendo o Gustavo França, que também tem uma boa noção, né, de marcação, né? Eu prefiro dar o privilégio da dúvida, né? Eu espero que a desorganização do Guarani tenha ficado realmente na gestão Júnior Rocha. Espero mesmo. Espero que o Marcelo Cordeiro, apesar de uma escalação com a qual eu não concordo, posicione o time taticamente de uma outra forma. E para falar de tática, a gente precisava conhecer um pouquinho do trabalho dele, né? E isso a gente não conhece, então não tem como falar em tática, né? O Vitinho na lateral esquerda. Gente, o Vitinho deveria ter recebido oportunidades até anteriores. O Vitinho é um jogador que por que eu sempre digo o Vitinho não vai entrar? Porque o Vitinho ele precisa ir entrando durante jogos, né? Os sinais são esses, né? Os sinais são esses. O jogador vai entrando um pedaço de jogo, vai entrando um outro pedaço de jogo e de repente entra como titular. O menino até hoje não teve uma oportunidade, né? É um treinador que vai fazer um jogo e provavelmente não fará outro. Né? Por quê? Porque há indícios também, né? Vou até interromper aqui para trazer. O BID da CBF traz novidades, né, em relação ao Guarani. O BID da CBF traz a rescisão do Júnior Rocha, né? Então o Guarani está próximo de anunciar o seu novo treinador. Vamos ficar de olho entre hoje e amanhã, esse nome deve surgir, porque agora já tem a rescisão do Júnior Rocha publicada no BID, tá? A publicação foi ontem, dia 13, às 18 horas e 28 minutos, né? E traz o Jairo Blomer como auxiliar técnico do Guarani Futebol Clube. Com a entrada do Jairo relacionado aí como auxiliar técnico, imagino eu que o Alexandre Pena tenha deixado o Guarani. Apesar de não haver nenhum comunicado do Guarani, né?
O Alexandre Pena deve ter deixado o trabalho no Guarani, porque quem vai comandar o time é o auxiliar técnico, né? Se o Pena estivesse no Guarani ainda, ele seria o auxiliar do auxiliar, né? E o Jairo Blumer vai como auxiliar para essa partida. Tá regularizado no BID, pode inclusive ficar no banco de reservas ao lado do treinador, né? Então o Alexandre Pena rodou. É um jogo, Beto, onde o que pode ser diferente é o posicionamento. O Guarani vai enfraquecido, vai sem jogadores importantíssimos, a começar pela sua dupla de zaga, né? Se a escalação vai ser essa ou não, eu não sei, a gente nunca sabe, né, Beto? Nunca temos certeza de qual será a escalação do Guarani. Fazendo leitura, eu diria a você que essa escalação é a que mais combina, né, com aquilo que nos falou o Bruno Oliveira na entrevista de ontem, de um time ofensivo, de um time propondo o jogo, né, e tal. Então, essa é uma escalação que se aproxima, trazendo a dúvida aí entre o Paraíso e o Caio Dantas, né? Eu manteria os dois no time, tá? Mas você sacaria o João Vitor? Não, eu não voltaria com o Ayrton, apesar de o Ayrton não ter ido tão mal na última partida do Guarani, né? E na lateral, nós temos 2 laterais jovens que vão ficar no banco, o Ian e o Vitinho, creio eu, né? E 2 laterais que têm jogado, um vai jogar invertido, né? O Diogo Matheus e o Heitor. O Heitor, preocupante o fato do Heitor voltar de lesão e já entrar em campo, né? Isso é preocupante. Porque o Heitor até a semana passada nem transição fazia, fez transição nessa semana e já vai para o jogo, né? Jogando fora de posição ainda, né? Então tem uma série de fatores preocupantes. Eu não entendo porque de o Guarani não tentar uma forma de jogo com um volante de mais marcação, um volante de mais pegada. Eu também não entendo. Cada um de nós tem a sua escalação. Mas até por não conhecer o trabalho do Marcelo Cordeiro, que interinamente comanda o Guarani nessa partida, eu vou dar o privilégio da dúvida. Vamos ver o movimento em campo, vamos ver como é que fica isso, vamos ver se a gente vai ver mais Júnior Rocha, ou se a gente vai ver um pouquinho de Marcelo Cordeiro, um pouquinho de coisas diferentes, né, no posicionamento. É o que nos resta, né? Desfalcado o Guarani está, né? O time ideal não estará em campo. Para mim o time ideal começa pela dupla de zaga ideal, que é Léo Santos e Douglas Bacelar, né? Todas as outras dúvidas podem existir, mas a dupla de zaga do Guarani ideal é essa, pelo menos no meu conceito de jogo, né? Vamos aguardar, Beto, vamos aguardar. Quem sabe Matheus Bueno faça uma boa atuação, como fazia no ano passado, encontre o seu real posicionamento, né? Nós não sabemos se o treinador pedia para o Matheus Bueno fazer uma posição diferente da que ele se sente confortável. O Camacho, podendo estar de volta, também pode significar uma boa saída de bola, um bom passe do Guarani. Cara, vamos torcer. É só torcer, né, Beto? Só torcer. O ideal não vai estar nunca. Com esse elenco é difícil ter um time ideal até, né? Esse elenco do Guarani não permite falar em time ideal, né? Vambora, Beto, um abraço. 8h20. Aliás, é uma brincadeira, né? Hoje eu mandei a arte pra minha mulher pra ela ver e tal. Ela falou assim, 20h20 é horário repetitivo e tal, vai dar sorte. Eu falei, poxa, mas a maioria dos outros foi nesse horário também, né? E não deu certo. Ela falou, então muda, põe 20h21 pra ver se melhora. Um abraço, Beto, tamo junto. Marcelo Aguilhari, tem muito jogador para sair antes do Gustavo França, que entregaram quase nada ou nada, como o Sr. Chay. Concordo, Luan Dias é outro, né? Contratado a peso de ouro aí, grande aposta do Guarani, né? Só departamento médico, só DM, né? Luan Dias, quando teve em campo então, rendeu o quê? Nada, né, Marcelão? Nada. E o Tito também falando sobre a saída do Gustavo França, ou a provável saída do Gustavo França, né? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Tito. Referente à saída do Gustavo França, o elenco é tão ruim, pelo que fizeram até agora, que qualquer um deles pode sair, não deixará saudade. Tito, eu não estou dizendo que ele é um jogador diferenciado, não. O que eu estou dizendo é que, dos jogadores que eu vi jogarem pela meia do Guarani até agora, o que menos comprometeu foi ele, tá? O que menos comprometeu foi ele. Entende? Não é que a gente diga que ele é um cara diferenciado, não, mas, por exemplo, o Luan Dias ficou devendo muito mais do que ele. O Chay deve muito mais do que ele, né? Então, se você pensa em reformulação, eu espero que isso seja por deficiência técnica, né? Ou por estar fora do plano, e não por uma imposição do executivo que não gosta do cara, né?
Mas Deus sabe o que faz e o Guarani deve saber também, né, Tito? Bom, não sabe muito, porque se soubesse a gente não estava nessa situação, né? Lanterna da competição, tendo que sair desse buraco que nós nos metemos. Passando rapidinho aqui as duas últimas mensagens no nosso YouTube. O Rafael Santini, 0-0 hoje é goleada. 0-0 não é um resultado dispensável não, viu, Rafael? Na situação do Guarani, não mesmo, né? E o Marcelo Rodrigues, vitória novamente, gol do João Vitor, igual o ano passado. Mas dessa vez é só 1-0. Pô, que bom, que legal, vai ser bom. Que não haja falha do goleiro também, né? Porque o gol do Avaí foi uma falha de saída, um erro de saída de bola do Douglas Borges, né? No ano passado, né? O Douglas sai errado ali, dá o passe de presente na entrada da grande área, o cara finaliza pro gol, né? E o Avaí abre o placar e o Guarani consegue buscar a virada, né? Vamos torcer, Marcelo, vamos torcer. O jogo é daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, daqui a muito, né? 8h20 da noite a gente liga os microfones, gente. Estamos todos tensos, todos nervosos, todos preocupados com a situação do Guarani. É uma partida importante, como todas as outras serão, mas essa é importante. Um momento de transição. Como eu disse, o Guarani publica a rescisão contratual do Júnior Rocha. Isso é um indicativo de que o Guarani está próximo de anunciar oficialmente o seu novo treinador. E também disse ontem, repito hoje, no momento em que o Guarani anunciar o seu treinador, é lógico, eu vou me posicionar dizendo se é um treinador que me agrada ou não, né, fazendo uma análise dos trabalhos recentes desse treinador, dizendo se é uma decisão acertada ou não, e paro por aí, porque aí eu visto a minha camisa de 100% torcedor e vou torcer muito para que ele acerte, porque o Guarani precisa se acertar, o Guarani precisa sair do buraco em que ele se meteu, né? Começa hoje à noite, essa transição, que o Marcelo Cordeiro consiga entregar para o novo treinador do Guarani um time mais organizado e um time com uma pontuação maior do que a pontuação que ele recebeu, né? Vamos torcer, tá? A narração é minha hoje, comentário do Beto e do Edinho aqui no estúdio, mais o Cleitão, que se tiver velocidade de conexão lá, né, qualidade de conexão no estádio, estará conosco ao vivo direto do estádio da Ressacada, tá bom? No pós-jogo, Cleitão, se entrar conosco ao vivo, vem só faz o jogo e vai embora, né? Fica um pedaço lá, porque a torcida fica retida para sair e tal, depois se despede, ficamos o Edinho, o Beto e eu. E se o Cleitão não puder fazer o jogo, o Cleitão sai do estádio, vai para casa e faz um pedaço do pós-jogo conosco, tá bom? Agradecendo muito ao carinho, gente. Agora é jogo, é foco, atenção total na partida. Hoje eu não quis falar muito de diretoria, de erro, não. Preferi focar no jogo mesmo, porque o jogo é importantíssimo pra gente, né? Agradecendo muito ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo. Muito obrigado a todos. WhatsApp, YouTube, obrigado. Sexta-feira é um dia de audiência menor mesmo, a gente já tá acostumado. Mas à noite tem jogo, aí dá uma melhorada nessa audiência, tá bom? Vambora, vamos junto torcer muito. O Guarani precisa do resultado. Isso é mais importante que a nossa própria convicção aqui, né? Então, vamos torcer e torcer bastante, tá bom? Muito obrigado a todos que apenas nos assistiram ou nos ouviram. Muito obrigado a você, repriseiro, a você que está fora de horário aí no YouTube. Espera aí que eu acho que chegou mais uma mensagem. O Tito, como estamos esperando milagres, acredito na vitória hoje. Que venha o milagre então, Tito. Vamos torcer e torcer bastante, tá bom? Deixo como sempre o meu grande abraço a todos e o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!